A gente vai falar de uma questão que está preocupando muita gente, a aposentadoria. E vamos garantir para você que não é, de forma alguma, o fim de uma vida profissional e que você pode iniciar a partir de agora uma nova carreira. Mas como planejar este projeto daquela fase pós-trabalho formal? Aliás, fase essa que muita gente já deveria estar entrando, porque na minha crença o trabalho formal está acabando. Muitos executivos com maior ou menor sucesso têm abraçado novas iniciativas e, boa parte das vezes, elas são completamente diferentes da atividade exercida até então. Só que essa mudança não é nada fácil de ser feita. E eu tenho aqui hoje uma pessoa que vai te contar todos os caminhos e a forma de realizar. O Dorival Douradão, fundador da DN Consult, consultoria especializada na estratégia de pessoas. E você sabe que eu quero a sua participação no programa. Manda sua dúvida, sua pergunta, seu comentário para o site da Record News. O endereço aparece aí no seu vídeo e lá você também encontra as nossas entrevistas dos programas anteriores. Visita a gente e escuta os conselhos do Dorival. Vamos lá, o que eu faço? Vamos dar uma consultoria grátis aqui para Fátima Tucci. Está acabando a fase da vida profissional. Record News faz já 37 anos de profissão, chega! Ninguém aguenta mais te ver no teu vídeo. E aí? Como é que faz esse planejamento, Dorival? Bom, e aí que isso não é verdade, né? Em primeiro lugar. Então, cada vez mais as pessoas estão mudando um pouco esse clichê, né? E estão percebendo que o que a gente imaginava há pouco tempo atrás, a história dos 65 ou 67 anos como uma crise final de trabalho, não é bem assim. Quer dizer, as pessoas, na verdade, mudam o conteúdo do trabalho, mas ele continua sendo relevante, importante e revitalizador. Quer dizer, é importante que as pessoas percebam que só muda o tom, e é sobre isso que a gente vai falar aqui, então. Então, vamos lá, como é que muda o tom? Porque vou te dizer, muita gente me diz assim, e aí realmente, principalmente em algum nível, vamos dizer, gerencial para cima, pergunta, bom, ok, só que eu hoje quero quero despender menos tempo. Ou seja, eu sei fazer o mesmo num tempo muito mais rápido, mas as pessoas estão disputando com a juventude que está lá querendo dar 15, 20 horas de trabalho. Como é que você muda esse tom da conversa e diz, espera aí, mas eu quero trabalhar menos, porque eu vou te entregar mesmo produto? Durante um bom tempo, a história do tempo parece assim meio opressor para a gente, né? E, na verdade, quando você ganha o extremo disso, quer dizer, você tem todo o tempo da vida, gera um grande ponto de inquietação e de dúvida. E muitas vezes, em vez de tranquilidade, essa saída radical de você parar de trabalho gera ansiedade. Na verdade, saiu uma recente pesquisa, foi publicada no Valor Econômico, nos Estados Unidos, dizendo que 57% das pessoas com 65 anos e que estavam de saída do trabalho formal, demonstra uma inquietação enorme, quer dizer, uma angústia sobre o que virá. Então, a primeira expectativa é de ter um tempo enorme para o chamado ócio criativo, os projetos todos que você imagina. Mas, na verdade, isso tem que ser melhor direcionado, melhor dirigido, melhor formatado, porque senão a pessoa, na verdade, fica perdida, fica... Acaba não fazendo nada, nem curtindo muito o ócio, porque fica muito tempo tentando planejar tentando achar alguma coisa que dê satisfação. E o óbvio de você ir para o cinema, ler, etc., dura pouco, na verdade. Você precisa achar alguma coisa que concilie algum tipo de realização profissional com a satisfação pessoal. E isso é possível, desde que a pessoa comece a pensar um pouco antes disso. O que a gente está defendendo na consultoria é a história de você construir um projeto de vida. E que isso comece antes do tempo fatal, lá dos 60, que essa é a pergunta que eu ia te fazer. Tem time para começar? Quer dizer, 10 anos antes eu devo começar a pensar o que eu quero? Quando eu devo começar a pensar na minha nova segunda etapa de vida profissional? Nós chamamos isso de transição de vida e carreira. Quer dizer, chega um momento, e esse momento não vai acontecer quando você está com 25, 28 e nem 30, mas uma fase, um ciclo de amadurecimento que você pode, sim, começar a projetar 2, 3, 5 ciclos adiante. Quando você chegar aos 60, 65,
que você gostaria de fazer, como é que você pode continuar contributivo para a sociedade, enfim, gerando algum tipo de agregação ali, né, de trabalho e, ao mesmo tempo, se realizar. Então, nós já estamos fazendo processos de coaching, de orientação para profissionais dentro de empresas, por preocupação da própria empresa, com pessoas de 35, 40 anos de idade, começando a projetar um pouco, digamos, o ciclo dos 65, o ciclo dos 70. Porque já existem exemplos, quer dizer, nós percebemos pessoas hoje que nesta fase de vida renovam o seu design profissional, né, o seu conteúdo profissional e continuam sendo altamente motivados. Eu vou querer falar um pouquinho desses exemplos, mas antes você disse uma coisa extremamente importante. Nós estamos fazendo coaching para pessoas de 35, 40 anos dentro das empresas. Isso já me foi dito por vários empresários. Um deles, há pouquíssimo tempo atrás, meses, me matando, disse assim, eu tenho uma série de diretores que a produtividade deles já caiu significativamente, porque eu sinto o quanto eles estão preocupados com a aposentadoria. E como eles já estão no plano de daqui 2 anos, daqui 3 anos, então, ou seja, a empresa já estava sentindo na pele uma queda de produtividade. Isso é concreto? Existe essa queda mesmo e as empresas já deveriam estar fazendo esses programas de repensar junto com o seu board, com a sua diretoria, com as pessoas? É exatamente isso. As empresas estão fazendo isso a partir de um determinado corte na estrutura, na hierarquia, mas sim, algumas, poucas. Não é regra geral, na verdade ainda é exceção. Das empresas que se preocupam em propiciar para os executivos um momento de reflexão sobre esses ciclos. Porque essa angústia das pessoas que estão chegando na tal da fase fatídica aí, dos 65, começam a se angustiar um bom tempo antes. Né? Por não enxergar a perspectiva, quer dizer, por não ver concretude no que elas irão fazer depois desse tempo. Pode não manifestar, ou pode até não ser consciente esse sentimento, mas ele existe. Então, é uma forma até da empresa se antecipar esse processo e procurar reter esse profissional, desde que ele seja talentoso e contributivo para a empresa, de uma forma mais produtiva. Quer dizer, que ele se sinta satisfeito, se sinta participando do resultado e, ao mesmo tempo, que ele comece a elaborar o seu projeto posterior, pós-formal, né? Pós-trabalho formal. Que ele se veja nesse filme. Vamos falar de alguns desses filmes, de algumas experiências, que tipo de mudança, que tipo de contribuição, como é que faz esse nesse novo layout de carreira? Na verdade, cada caso vai ser um caso, mas acontece muito com executivos, por exemplo, da área de finanças ou de planejamento estratégico, né, migrarem para um papel de conselheiros de empresas. O Brasil é hoje um dos modelos em termos de governança corporativa. Quer dizer, as empresas brasileiras estão muito maduras, a Bolsa de Valores brasileira é extremamente expressiva no mundo todo. Isso provocou um amadurecimento muito rápido das práticas de governança. O que é isso, trocando em miúdos? Quer dizer, as empresas percebem a necessidade de contar com conselhos de administração ou comitês de pessoas, comitês de marketing, comitê de finanças, com este olhar externo, com alguns profissionais que não estão no dia a dia da empresa. E abre-se aí um campo de oportunidade para profissionais experientes que tenham vivenciado isto em outras organizações e que simplesmente mudam de chapéu, passam a ser conselheiros, né? Então, há uma demanda forte para isso, há até, na verdade, mais procura por parte das empresas do que de oferta de gente qualificada para isso. Então, esse é o primeiro ponto. Trabalha-se menos, claro, o conselheiro se reúne uma vez por mês, durante algumas horas, 3, 4 horas. Então, esse é uma primeira possibilidade. Outra é o trabalho da própria consultoria, quer dizer, o mercado de consultorias em geral, consultorias de negócios, de consultoria de desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de negócios, está crescendo violentamente no Brasil. E diferente de pouquíssimo tempo atrás, onde consultoria era meio sinônimo do desempregado, quer dizer, está sendo visto como alguém que vai realmente fazer, né? Propiciar que aquele negócio se realize. Na verdade, continua sendo. Quer dizer, o executivo que sai da empresa, o primeiro passo para ele se sentir útil e ter um título no cartão de visita é abrir uma consultoria.
A questão é se permanece ou não no mercado. Quer dizer, poucos permanecem, porque alguns nem se encontram nesse papel. Né? Alguns não se acham, percebe que não é muito a praia. Então, a transição, né, da vida profissional para um novo papel, muitas vezes passa pela consultoria. Mas, de qualquer forma, ficam alguns que fazem alianças, encontram nichos de mercado, encontram temas de especialização e que dão certo no mercado. Esse, na verdade, é o segundo item. O primeiro é essa transição para conselheiro, o segundo é se firmar como consultor em alguma área de atividade. Né? Nesse caso, quer dizer, não só tem que ter a questão da afinidade dele com a área, mas uma série de quesitos. Você diria assim, por que boa parte não dá certo? Por essa questão de não bater o estilo profissional. O cara está acostumado a um determinado foco, né, a um assunto específico, a um tipo de negócio específico. Quando de ele repente, tem que ver um todo, aconselhar sobre... Ele encontra um leque variado, ele tem que ser consultor de uma empresa de varejo, de uma empresa de tecnologia, uma outra empresa de moda e assim por diante. Quer dizer, é uma diversidade de temas e de assuntos que não é fácil acompanhar, você tem que ficar com o radar ligado o tempo todo. O consultor por... Pensa que é fácil ocupar esse posto aqui? Fala a verdade. Quer falar de todos esses assuntos, rapidez de percepção sobre os assuntos é algo que também... Agora, me diga uma coisa. A gente está falando de um... eu tenho sempre uma preocupação com esse telespectador que tu não está vendo, que é desde o alto executivo até o seu mais simples funcionário. Obviamente que nós estamos falando de alguns cargos que estão no topo da pirâmide da empregabilidade, né? Se a gente descer um pouquinho, você tem casos também concretos desse? Tem, muda o caminho. Na verdade, vai pelo lado do empreendedorismo. Quer dizer, o movimento de empreendedorismo no Brasil também vem crescendo de forma marcante. São pessoas que deixam, então, o trabalho formal e abrem um novo negócio. Né? Franquias, por exemplo, né? O progresso do setor de franquias é impressionante, né? E a estrutura de apoio para o empreendedor, né, no Brasil também é muito forte. O trabalho que o SEBRAE faz e que alguns sindicatos e federações de apoiar o cidadão a investigar o mercado e encontrar um setor de atividade onde ele possa se inserir de alguma forma como empresário. Então, esse vale para qualquer tipo de profissional. E aí vale para qualquer coisa, desde o cara que vai abrir a sua marcenaria, o seu ponto de elétrica, até os mega restaurantes, né? Isso aí. Vamos falar um pouquinho deste caminho dos 65, da longevidade dele, porque, na verdade, quando a gente fala, ok, aposenta muitos até mais cedo, 55, 60, e aí, até quando vai? Será que daqui a pouco é 80 e acabou? Aí eu estou com 60 anos, por exemplo. E eu vou projetar isso por quanto tempo? Você acha que essa vida chamada ativa profissional tem que ir até o último dia? Não, recentemente eu estava lendo aí, quando o Henrique Meirelles foi designado agora para um conselho de uma grande empresa, ele dando o exemplo do próprio pai, né? Que se reposicionou aos 60 anos, começou uma nova atividade profissional com 60 e poucos anos e que trabalhou até os 92. Quer dizer, o pai dele, que, claro, de outra geração, né? Isso não vai ser tão normal assim, vai continuar a ser uma exceção. Mas o fundamental é cada indivíduo se consultar em termos do seu potencial de continuidade. A questão é que essa esticada está indo cada vez mais perto dos 80, acima dos 80. Né? Na linha das pesquisas aí, os Estados Unidos, uma empresa de pesquisa, conversou com 800 executivos pessoalmente, entrevistas pessoais, tentando delimitar isso que você acabou de perguntar. O tempo. A curva de produtividade, até onde vai. E as pessoas colocaram até 85, pessoas de 65. Projetaram mais 20. Já se fala que as novas gerações, as que estão chegando agora, vão viver até 100 no mínimo, até 100 e tantos anos. Portanto, não é nada fictício, né? O fantasioso. Imaginar até os 80. Você projetar 85 anos, você poder ser contributivo de alguma forma. Este poder ser contributivo, que eu acho absurdamente fundamental, e a gente falou logo, você citou logo no comecinho do programa, que, enfim, ninguém vai aguentar ir ao cinema todos os dias, ver 4 filmes por dia. Eu vi recentemente aquela saga Pilares da Terra, 8 filmes. Bom, ok, dá um tempo para cinema, né? Ok, dá um tempo para piscina, ok, dá um tempo para ginástica, mas
eu realmente tenho que fazer? Como se mede esse equilíbrio? Quer dizer, a partir de um determinado momento, realmente ter esta conjugação que a gente tanto faz de qualidade de vida, quer dizer, tem um timing para o produtivo e para o lazer? Ou é aquela frase também do, não, você está trabalhando porque gosta, pode trabalhar o dia inteiro? Essa daí eu também não acredito muito, mas enfim. Eu acho que quem vai dar isso é o próprio retorno da atividade que o sujeito empreender. Faz parte da reflexão sobre o projeto de vida dele, né? Se vier do que ele faz, uma percepção de que ele está dando certo, está dando resultado, de alguma forma está sendo remunerado ou recompensado, esse ciclo motivacional vai se estendendo, até o momento que ele perceber que precisa parar mesmo. O momento de parada que eu acho cada vez mais distante. Mas nesse período em que ele já está nisso, ele deve determinar quanto é de lazer para as horas de lazer? A proporção? É. Na verdade, está ampliando a história do entretenimento, do lazer, da diversão, porque as ofertas nesse caminho estão se ampliando também. Você tem acesso à informação hoje enorme, você tem possibilidades de fazer cursos rápidos por todos os canais, também numa multiplicidade enorme. Então, esse equilíbrio vai com o tempo, na medida que vai chegando aí essa idade dos 80, 80 e pouco, pendendo para o lado do lazer, do entretenimento, do chamado ócio criativo, né? E diminuindo o trabalho mesmo, em termos de dedicação a um foco. Eu acho que vai ser aí 70-30, hoje é o contrário, né? Você dedica 30 ao entretenimento e 70 ao trabalho. Talvez haja uma inversão nessa proporção.